Pois bem, então o estudo da cadeia alimentar implica na análise de vários fatores, vários parâmetros. Dentre eles, a energia é um dos principais. A energia está acumulada dentro da matéria orgânica. Então, quando o animal ingere energia, ou ingere matéria orgânica, ele está ingerindo energia. Então, eu posso medir, eu posso contar isso na forma de energia. Então, ó, essa lagarta, por exemplo, ingeriu matéria orgânica com energia equivalente a 200 joules. Ok? Bem, dessa matéria, como é que vai ser a divisão? Uma parte não é assimilada, vai ser eliminada na forma de fezes. E uma outra parte assimilada. Sendo que na parte assimilada, uma proporção razoavelmente grande vai ser consumida para a sobrevivência do animal. E uma outra parte vai ser acumulada no corpo do animal, formando a sua biomassa. O que é biomassa? Biomassa é a matéria orgânica constituinte de um ser vivo. Ou eu posso dizer também que biomassa é a quantidade de matéria seca de um ser vivo, retirando a água. Ok? Bem, então se cada ser vivo consome uma quantidade de matéria, mas parte ele gasta, a quantidade de energia disponível para o próximo nível vai ser progressivamente menor. E nós confirmamos isso por meio de um gráfico especial chamado de pirâmide. Nesse caso, a pirâmide de energia. Como é que eu interpreto uma pirâmide de energia? É um gráfico de barras, em que cada nível está aqui representado por uma barra. Esse primeiro é o nível dos produtores. Aqui, então, eu tenho o total de energia que esse nível consegue obter, no caso do produtor, por processos autotróficos. Então, essa é a produtividade primária, porque é o primeiro nível trófico, bruta, é o total que ele obteve. Bem, desse total, uma parcela, está aqui mais escuro, ele gasta para a sua sobrevivência, representado aqui esse gasto pela respiração celular. E uma outra parcela menor é o que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Essa parte, então, eu chamo de produtividade primária líquida, ok? Então, produtividade bruta menos o consumo igual a produtividade líquida. Então, o consumidor primário, ou seja, o segundo nível trófico, vai adquirir também uma quantidade de matéria energética, de energia, que é a sua produtividade bruta, no caso, a produtividade secundária bruta. Descontando o que ele gasta para a sua sobrevivência, vai restar a produtividade secundária líquida. E seguindo a mesma lógica para os demais níveis. De modo que a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte é sempre menor do que o anterior. Por isso que na pirâmide de energia, nós sempre vamos observar esse perfil. A pirâmide de energia é sempre normal, sempre regular, ou seja, a energia sempre tem um fluxo decrescente ao longo da cadeia alimentar, certo? Bem, a matéria é cíclica, a energia não é cíclica. A matéria vai ser sempre reaproveitada, a energia não. A energia é consumida. Então, ao longo de uma cadeia alimentar, haverá sempre um decréscimo da quantidade disponível de energia por nível trófico. Importante, não é por indivíduo, é por nível trófico, aquela população que está ali. Ok? Bem, além da energia, eu também posso fazer a comparação da biomassa. Biomassa é o quê? Bem, biomassa, como eu falei, é a quantidade de matéria orgânica constituinte no ser vivo, ou posso também dizer que é a matéria seca. Se eu tirar completamente a água, o que resta é a biomassa. Pois bem, como é que vai variar a biomassa ao longo de uma cadeia alimentar? Como regra geral, a biomassa acompanha a mesma lógica da pirâmide de energia, o que é compreensível, visto que a energia está acumulada dentro da matéria, da biomassa. Então, uma comparação entre capim, pastagem, e boi. Quem tem biomassa maior numa condição de equilíbrio ecológico? Tem que ser sempre o capim. E aí, importante, eu não comparo indivíduo por indivíduo, mas sim nível trófico com nível trófico. Então, a população de capim tem que ter uma biomassa muito maior do que a população de boi, para que o boi consiga se alimentar, o capim consiga se regenerar e sempre manter aquela condição de equilíbrio ecológico. Se eu não respeitar a proporção correta, o consumo do capim vai ser muito rápido, vai ser mais rápido do que sua capacidade de reposição, e com o tempo o capim vai acabar. Acabando o capim, acaba também o boi, porque ele perde a sua fonte de alimento.
Por isso que a biomassa, como regra, vai ser representada por uma pirâmide normal, com a base mais larga do que o ápice. Há uma exceção nessa condição, na relação entre o fitoplâncton e o zooplâncton, obviamente, em ecossistemas aquáticos. O fitoplâncton tem uma biomassa menor do que a do zooplâncton, porém, isso não configura um problema ambiental, não configura um desequilíbrio ambiental. Como o fitoplâncton consegue ter biomassa menor que o zooplâncton e conseguindo manter esse ambiente saudável, funcionando, mas o capim não em relação ao boi. A explicação é o fitoplâncton, por ser composto por seres unicelulares, algas unicelulares, tem uma reprodução assexuada muito rápida, num ritmo muito intenso. E esse ritmo muito intenso faz com que ele consiga repor o que é consumido, mesmo tendo biomassa menor. Então, a única exceção para a pirâmide de biomassa é nessa relação fitoplâncton-zooplâncton. Cuidado, não é na cadeia alimentar aquática como um todo, é só na transição de fitoplâncton para zooplâncton. A partir daqui, a pirâmide segue a sua regra geral, vai ter o padrão normal, ok? Bem, outro parâmetro importante analisado na forma de pirâmides é a quantidade de indivíduos que constituem a população de cada nível trófico, ou seja, a pirâmide de números. Bem, pirâmide de número não tem padrão. Ela pode ser uma pirâmide normal, pode ser irregular, pode ser invertida. Então, o que é bom você entender? A pirâmide vai ter esse perfil normal, ou seja, vai ter um nível posterior inferior ao anterior, quando a relação entre eles for uma relação de predação. O que é uma predação? O predador sempre se alimenta da presa, mas mata a presa. Então, ele não consegue não matar a presa, ele mata a presa para se alimentar dela. De modo que a população de predadores não pode nunca ser maior nem igual à população de presas, porque senão as presas acabam e aí acaba o alimento do predador, certo? Então, numa relação de predação típica, o número de indivíduos no nível trófico superior é sempre menor do que no nível trófico inferior, ok? Mas quando a relação é uma relação de parasitismo, essa configuração muda. No parasitismo, o indivíduo se alimenta de outro, ele vive às custas de outro, porém sem causar a sua morte. Então ele se alimenta sem matar, de modo que é possível ter mais de um parasita para cada hospedeiro. Então, uma relação que lembra o parasitismo é a relação da herbivoria da lagarta em relação a uma árvore. Como uma árvore é muito grande, várias lagartas podem viver ali, alimentando-se dessa árvore sem causar a morte da árvore. Então, eu não chamo isso de uma relação de parasitismo, é herbivoria, mas tem a mesma nuance de uma relação de parasitismo. O indivíduo vive às custas do outro, alimentando-se desse outro sem causar a morte, certo? Então, sempre que houver essa relação com viés de parasitismo, há uma inversão na pirâmide, ok? Então, predação, pirâmide normal. Parasitismo, pirâmide invertida. Agora, se eu tiver ao mesmo tempo uma relação típica de parasitismo, depois uma típica de predação, a pirâmide vai ter esse perfil. Ou seja, não há um padrão específico para uma pirâmide de números. Beleza? Um aspecto interessante, que não deve ser confundido com a pirâmide, nem número, nem de biomassa, nem de energia, é a magnificação trófica ou bioacumulação. O que é isso? Numa cadeia alimentar, em que eu tenho, naturalmente, um indivíduo que se alimenta de outro, uma espécie que se alimenta de outra, pode haver a acumulação de substâncias tóxicas não biodegradáveis e não metabolizáveis. E o nome disso é bioacumulação ou magnificação trófica. Alguns exemplos, metais pesados, como mercúrio, chumbo e o DDT. Então, a concentração em partes por milhão vai aumentando à medida que eu subo na cadeia alimentar. Então, nos níveis tróficos inferiores, eu vou encontrar uma proporção menor do que nos níveis tróficos superiores. Então, vai havendo uma acumulação, ocorre um aumento da concentração dessa partícula. Esse fenômeno é chamado de bioacumulação ou magnificação trófica, beleza?